Olá, começa agora mais um programa série Escola de Profetas e você é nosso convidado. Você pode participar conosco, fazer a sua pergunta, dar aí a sua opinião pelo Instagram, @RedeGospelTV. Como é que está? Tudo bom, Bispo Rueda? Olá, Bispo G, a todos que nos assistem. É um prazer estarmos juntos aqui novamente pela Rede Gospel, Escola de Profetas. Hoje tem um tema aí muito importante. Estamos nessa série aí de milagres de Jesus, né? Tenho certeza que vai edificar em muito a tua vida. Fica com a gente. E não só falando dos milagres, mas também nós estamos assim tratando tudo que é ao redor, né? Para a gente compreender melhor os milagres, até para que a gente possa vivê-los, né? Porque o nosso posicionamento diante das situações ao nosso redor é que vão garantir a eficácia daquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida. Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos. E hoje nós vamos falar sobre a cura do cego em Betsaida. Então fica aí ligado, nós vamos mostrando aí. Primeiro, é o momento em que Jesus está fazendo seus milagres ali na Galileia e é também um momento de um levante por parte dos fariseus. Olha, bispo, para os fariseus saírem de Jerusalém, os saduceus também, né? Os saduceus eram os emproadinhos, né? Saírem, olha que Jesus devia estar fazendo muitos milagres, sinais a ponto de incomodá-los, e eles foram até a Galileia para perturbá-los, né? Lembrando que era uma viagem e tanta, né? A maior parte, né, dos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, eles estavam aonde? Estavam aonde era a capital, era Jerusalém. E eles foram até a Galileia, que eles consideravam os confins da terra, para ver o que ali acontecia. Jesus estava ganhando, vamos dizer assim, nome, estava se tornando uma pessoa popular, um mestre, um rabi, como assim ele era reconhecido, e isso despertou a ciumeira da religiosidade. Como é que pode, né? No culto lá com os mestres e os sacerdotes, não tinha ninguém. Quando Jesus andava, se reuniam multidões. O que está acontecendo? O que esse homem anda ensinando? Qual é o tipo, né, de doutrina que ele prega para as pessoas se interessarem tanto? Na verdade, o que havia era a demonstração do poder de Deus em meio à vida do povo, né, que realmente fazia toda a diferença. Amém. Esse é o diferencial, sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ler então Mateus 16, versículos de 5 a 12, que diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos o pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então nós vemos 2 passagens, né, que falam a respeito disso, uma em Mateus e outra no livro de Marcos. Mas aqui em Mateus é que fala sobre os saduceus. E quem eram os saduceus? Então, os saduceus era uma elite, vamos colocar assim, era a segunda escola filosófica dos judeus naquela época, de Jesus Cristo. Eles tinham a origem, inclusive, em Zadok. Zadok, que era um sacerdote ainda na época de Salomão, e era a única, vamos dizer assim, família que exercia esse sacerdócio perpetuamente. Então eles foram passando desde Salomão, continuaram e chegaram numa posição de elite. Então eles compunham uma elite religiosa da época. Geralmente também eles tinham um lado político, eles faziam parte de um, vamos dizer assim, um lado bem político que favorecia inclusive os romanos. Então eles tinham as benesses dos romanos, andavam junto, eles eram assim um grupo aristocrata e que andavam junto com os fariseus, mas que tinham só zelo com a lei,
nos 5 primeiros livros, né? Os fariseus faziam a mesma coisa. Mas quando se tratava dos outros escritos, eles sabiam que iria falar contra eles e eles descartavam. Então, eles não reconheciam os livros proféticos, porque alguns deles falavam contra eles mesmos, né? Das atitudes contrárias àquilo que era a verdade do Senhor. Então, eles seguiam somente o que nós chamamos a Torá e desprezavam o mais. E nesse vínculo que eles tinham com os romanos, o apoio que eles tinham, eles iam, obviamente, contrário a tudo aquilo que estava acontecendo. Porque os romanos oprimiam, cobravam impostos terríveis e faziam com que o povo vivesse uma situação calamitosa. E eles, obviamente, pelos seus benesses, favoreciam e se tornavam a elite, né? O sumo sacerdote, o filho do sumo sacerdote e assim por diante, e que inclusive eles também eram contra o Senhor Jesus. Então, e não dizia por quê, né? De repente vem alguém da Galileia fazer alguma coisa, nós aqui feria, né? Em Jerusalém. Feria a estirpe deles, né? Como é que pode alguém que não tem raízes, não tem família, não tem história? Porque, na verdade, eles eram muito mais ligados ao governo, aristocratas, do que homens que seguiam a fé. Como o bispo G estava dizendo, eles seguiam a lei, então somente a Torá, os princípios da lei. Tudo que foi feito depois, eles desprezavam. Aí já tem uma coisa contradizente, né? Se a vida, se tudo que importa acabou na lei, eles próprios não deveriam ter valor algum, né? Porque a Bíblia continua, né? A história continua, Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Você e eu que seguimos a Deus em fé, não temos feitos a serem contados, pode ser que não tenha no registro canônico, mas nós temos sim muitos trabalhos e muitas coisas que são muito relevantes. É o que Tiago diz, né? Mostra-me a tua fé, que eu vou lhe mostrar as minhas obras, né? A fé sem obras, ela é o quê? É morta. Nós temos obras. E os saduceus, eles se posicionavam assim, de um povo que tinham dinheiro, tinham conexões políticas, eles tinham história, tinham um sangue, vamos dizer assim, diferenciado, andaram com reis, andaram com sumos sacerdotes e tudo mais, e é óbvio, surgiu uma liderança nova. Sem estar nessas raízes, né, nessas bases que eles credibilizavam, tinha que ser combatida mesmo, porque isso ameaçava o reinado deles nesse ambiente. Porque até existia a própria discussão entre eles e os fariseus, que tinham uma linha de pensamento muito diferente, mas de fato a influência ali no dia a dia romana, ela estava na mão dos saduceus, né? E um lado assim interessante, bispo, é que eles não criam, né, na ressurreição. Então a diferença entre os saduceus e os fariseus era não criam na ressurreição, não criam em anjo. Também, né? Vida boa, tenho tudo que eu tenho, que eu quero pensar na ressurreição. Vou desfrutar o que eu tenho de melhor aqui. Não estou preocupado com o anjo. O que eu preciso eu tenho, né? Nas benesses que os romanos providenciavam para eles, né? Não só romanos, mas o próprio Herodes. Uma vida carnal, né? Então eles eram totalmente carnais, venais. E a problemática principal da perseguição sobre Jesus e a igreja posteriormente era por causa da ressurreição. Então, era ali o ponto... Esse é um ponto crucial. Crucial, que era a ressurreição, que eles, infelizmente, desprezavam. Bom, se é pelo que se crê que vive, então eu estou achando que alguma coisa não muito boa aconteceu com eles. Já passaram quase 2000 anos, algo de surpresa eles tiveram, né? De acordo com o que eles buscavam. Mas glória a Deus que nós não temos esse fermento, né? E que quando fala aqui, nós vemos que guardai-vos do fermento dos fariseus, e também Marcos cita o fermento de Herodes. Por que de Herodes? Porque Herodes é que trazia esse elemento, vamos dizer, da elite, né? Da corrupção vinculada também aos saduceus e à própria Roma. Então, como é que é o fermento? O fermento, até foi engraçado, bispo, eu morei em frente a uma padaria quase 15 anos. De manhãzinha, aquele cheiro que não dá nem para dizer, né? Você já acorda querendo comer pãozinho. Mas eu não sabia, eu achava que o pão, ele crescia dentro do forno.
Depois é que eu fui saber que não, que ele cresce por causa do fermento. Então o fermento é posto na massa e a massa, ela amplia. Para descansar. Ela amplia, ela se enche de bolhas, inclusive de gás carbônico, e aí é que é colocado no forno. E se você põe um pouco de fermento, né, que é um levedo, um pouquinho da massa, ela vai comprometer toda a massa. Então, o que era o fermento? Era a corrupção, né, a religiosidade que é íntegro, né? Sem a gente perceber, com aparência de bem, de repente contamina tudo. E era uma prática, né, dos saduceus e dos fariseus, né? Sim, ficam disseminando ideias, disseminando mentiras. Isso remonta à história, se você for olhar em fatos bíblicos, você vê muito presente, né? Essa distorção. Jezabel, que a gente falou aqui já em outra oportunidade, era perita nisso, né? De inventar histórias e usar os religiosos para credibilizar as suas histórias. Então, os saduceus, eles faziam isso, eles inventavam histórias, eles compravam quem eles queriam e eles faziam com que as pessoas elas testemunhassem aquilo que eram pagas para testemunhar. Foi assim, inclusive, em torno da disputa, né? Se Jesus tinha sido o seu corpo roubado ou se ele tinha ressuscitado. Os romanos ali não receberam até valores, moedas, para poder testemunhar, né, de forma mentirosa sobre o que havia acontecido naquele sepulcro. Então, os saduceus, eles tinham esse poder de influência, essa condição de mover as pessoas pelo seu poder, pela sua riqueza, pela sua penetração no governo. E esse fermento, ele é terrível, porque quando você ensina esse caminho a alguém e a pessoa supostamente aprende esses atalhos, né, de como se conseguir as coisas a qualquer preço, ela não consegue pensar que a longo prazo isso não tem sustentação. Ele vai se dar mal, mas a curto prazo pode sim trazer determinados resultados. Então ela se encanta, né, e ela esquece-se da verdade. Hoje em dia a gente percebe que existem muitas pessoas assim, persuasivas dessa maneira, mas que não querem nada mais do que exercer esse domínio e religiosidade, né? Porque os fariseus, inclusive, eles viam no templo e traziam aquilo que eram as ofertas para o sacrifício e eram colocadas dentro do templo. Voltavam por trás e os vendilhões do templo já revendiam. E, obviamente, a participação vinha para quem? Vinha para os saduceus, né? Porque eles eram os responsáveis pelo templo. Então, a corrupção, por isso que Jesus, ele toma uma atitude séria e severa. Então, algumas falam Jesus estava nervoso, perdeu a cabeça. Não, a Bíblia fala que ele pega cordas, faz um azorrague, é coisa premeditada. Vai lá, faz um azorrague, um chicote, expulsa os vendilhões, porque eles estavam fazendo da casa do Senhor um ambiente, né, de roubo. E agora eu pergunto, bispo, porque muitas vezes as pessoas, até pessoas mal intencionadas, religiosos, muitas vezes falam, mas vocês também fazem isso, vocês vendem música, vocês vendem camiseta, vocês vendem livros, isso não é comércio? O que você acha, bispo? É comércio? Veja, digno é o trabalhador do seu salário. A igreja, sim, produz uma série de itens e utensílios, que é aquilo que o nosso resultado como ministério. Vender um CD, você vender uma camiseta, você ter um desafio, depende do objetivo, né, bispo? É isso aí. Qual é o propósito? Para que você está usando esse recurso, né? Porque conheço gente que mobiliza muito menos e que não tem proveito, não tem um objetivo claro. Aquele recurso, ele é para única e exclusivamente alimentar o seu ventre, os seus sonhos. Então, as nossas obras estão aí. Alguém pode dizer, né? Nós temos muitos simpatizantes. Em outra aula aqui a gente abordou sobre isso. Simpatizantes é aquele cara que torce por você, mas ele não é de fato do seu time, né? Então ele torce, ele acha bonito. Então a Igreja Renascer em Cristo vai às ruas e distribui cestas básicas. Nós fizemos desde o início da pandemia isso e nós já fomos aí a mais de 250 mil cestas básicas. 250 mil cestas básicas. Lista aí para mim as instituições
que assim o fizeram nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, né? Que distribuíram 250 mil cestas. Estou falando só de um item. Ou então, bispo, de um único item. Não nem ir longe. Fecharam as portas da igreja. Sim. Com medo. E deixaram fora das portas da igreja pessoas morrendo nas suas casas. Perfeito. Então a gente vê, né, esse lado, né, desculpe, farisaico, religioso. E criticam muitas vezes o que a gente faz. Mas veja, 13 rádios FM. Quem é que paga isso? Quem é que gera isso? Falando 24 horas por dia do quê? Da onde vem? Onde é que você está nos assistindo? Como é que essa estrutura aqui ela é sustentada? Tá vendo a propaganda aqui? Ó? Você está vendo o meu patrocinador? Não tá, né? Pois é. O nosso patrocinador é o Senhor. Amém. É a obra, né? A obra na qual o Senhor nos enviou a empreender. Então, esse fermento presente pode fazer com que você veja as coisas distorcidas. E olha, hoje de manhã eu estava ouvindo a Bispa Fê, né, na rádio, e ela falou sobre isso, né? Ela falou, se os teus olhos forem trevas, ela ainda falou assim, ai, 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 que grandes trevas você estará. Então, nós somos o povo da luz, anda na luz, conosco não tem bastidores. E bispo, até tratando disso, conhecendo bem a fundo, né? Porque nós temos uns saduceus cristãos também, viu? Muito bem conhecidos, né? Alguns que falam, olha, aqui na nossa igreja você não precisa de trazer dízimo, aqui você não precisa, o dízimo não é para agora, e criticam a gente, mas não fazem o que a gente faz. 12 rádios, uma emissora de TV que atinge muitas capitais do Brasil, TVs a cabos e assim por diante, inclusive, né, bispo, locais que não tem igreja nossa. Igreja nossa, digo, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Perfeito. E a gente continua fazendo e tendo o mesmo cuidado, levando o Evangelho, porque o Evangelho não é para a nossa igreja. Mas alguns saduceus, né, elite muitas vezes religiosa, falam contra isso, mas vem sempre atrás dos membros da nossa igreja. Eu já vi alguns, eu tenho até um endereço, se você quiser, viu, de pessoas que falam contra o Evangelho, que falam contra os dízimos, mas depois chamam esses para receberem as ofertas gordas que vão para eles, né? Que não tem fundamento a não ser a sobrevivência deles. Não tem fruto, não tem TV, não tem rádio, não tem orfanato, não tem cestas básicas para ninguém, não fazem nada. Só engordam a si mesmo e criticam aqueles que fazem ainda. É impressionante como a religiosidade míope quer cegar as pessoas e transformar o que é uma consagração em uma colaboração. Dízimos e ofertas não são colaborações, são consagrações. Amém. E aí, quando você distorce isso, você está sempre precisando de um mote, né, bispo? Olha, então assim, aqui você não precisa fazer, mas a gente vai comprar um telão aqui, você pode me ajudar, né? Eu parto do princípio, eu me converti com 21 anos de idade. Eu aprendi no caminho do dízimo da minha oferta a abençoar o meu trabalho. Em vão trabalha o homem, se o Senhor não edificar a casa. Existem momentos que eu vou além porque a gente tem um determinado propósito, um objetivo a atingir, algo para comprar, uma conta para pagar. Muitas vezes eu vou além por causa disso. Mas eu não tenho, por mim, o princípio da colaboração, eu tenho da consagração. Porque Abraão não precisava colaborar com Melquisedeque, não é? E nem precisava dar nada para ele ali, porque afinal de contas ele conquistou. Mas a hora que ele coloca os dízimos na mão do Melquisedeque, ele estava praticando um princípio espiritual. Que você, não quero que você amanhã diga, né, que eu enriqueci por causa disso. Não, eu vou me consagrar. E eu sei quem colocou nas minhas mãos e é devido, de fato, a Deus essa gratidão. Então, quando eu carrego gratidão, não tem essa discussão, né, bispo? O religioso tem a discussão porque não carrega sobre si gratidão. Ele não reconhece, de fato, se foi Deus que fez na vida dele. Porque quando eu reconheço que foi Deus que fez na minha vida, eu não tenho problema. Eu não tenho problema em reconhecer, porque, afinal de contas, se ele não quisesse, nem vivo eu estaria. Então, eu me abro e eu abençoo. E os saduceus, eles tinham essa manipulação religiosa.
aonde colocavam da forma que queriam, não é? Para que eles pudessem colher. O bispo G citou aqui sobre a questão de Jesus ter expulsado os saduceus ali, ou melhor, os cambistas, né? Os vendedores de dentro do templo. Alguém lucrava com aquele negócio. E lucrava muito. E não era para salvação. Né? E era conveniente, né? Porque a relação da oferta é uma relação íntima. A pessoa trazia o animal da sua casa, o animal que ele viu nascer, o animal que ele criou, que ele cuidou. Agora não, deixa lá, para quê fazer? Porque, pensa, vinham de todos os lugares, né? Eles vinham consagrar em Jerusalém. O cara saía lá da Galileia, estou falando de dias de viagem, para consagrar. Então não traz não, deixa lá, não precisa trazer de longe não. Você compra aqui, ó, faz baratinho, né? Metade do preço. É mais barato, mais conveniente. Precisa ver para quem, né? Conveniente a quem? E a religiosidade não mudou, continua se apresentando da mesma maneira. Amém, é isso aí. Então, veja, Jesus tratando tudo isso, de repente eles chegam em Betsaida, hein? O local que Betsaida. ele fala, ai de ti, Betsaida. Marcos 8, 22, assim. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. E aí, bispo, nós vemos aqui então um cego e o pessoal lá de Betsaida pedindo, vem aqui, toca nele para ele ser curado. Jesus fazia o que o povo queria, será? Pois é, né? Desde o primeiro milagre, quando ele disse para a mãe dele, não é chegada a minha hora, não é do jeito que as pessoas esperavam, nem na hora, nem como, né? E nem quando, do jeito de Deus. E é assim, né? É assim que o Senhor faz, é da maneira dele. Em Betsaida existia aqui essa expectativa de cura. Mais uma vez colocando aqui como se fosse um serviço, né? Vem aqui, ó, toca nele aqui, ó, toca nele que você tem poder mesmo. Você consegue curar as pessoas, então o que custa, né? Faça aí e a gente vai agradecer por isso, né? Não sei nem se iriam se consagrar, porque afinal de contas Jesus fala ali dessa cidade, né? Ai de ti, como o bispo acabou de citar, porque talvez o sentimento dessas pessoas ou ali daquele grupo fosse bem distorcido quanto à verdade. Nós precisamos estar abertos para viver o melhor, né? O caminho de Deus para a nossa vida. O Senhor fala assim, os caminhos dele, os meus caminhos não são os seus, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Então, eu não preciso dar dicas para Deus, né? Sem dúvida. Eu acho que é um barato isso, né? Às vezes a gente quer ver um milagre, a gente dá dica para Deus. Senhor, né? Toca lá o coração daquele meu primo, ele tem dinheiro, quem sabe ele me dá um pouco, né? Pô, então assim, Deus não precisa da sua dica. Ele bem sabe o que está por fazer na sua vida, né? Só espera o milagre que vai acontecer. E ele chega nele e fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se tivessem feitos os milagres que foram feitos em você, fala até de Sodoma e Gomorra, teria se arrependido, né? Então, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Então, por que Jesus falou isso? Sabe por quê? Porque eles receberam os milagres, viram os milagres, mas eles tinham uma resistência muito grande, uma resistência religiosa de receber Jesus como Salvador. Porque quem era Jesus? Era alguém da vizinhança, era alguém próximo. Da região deles. Conheciam a humanidade dele, conheciam os lados, né? Nunca vi ele fazer nada, 30 anos de vida, nunca vi ele fazer milagre nenhum, e não entendi o que era verdadeiramente um chamado. E a gente percebe que a resistência, ela era tão grande, que vieram cobrando de Jesus, toca aqui, faz o milagre nesse cego. Jesus o tirou da aldeia de Betsaida. Então, quando Jesus fala, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, ele está falando algo terrível, né? Nós temos que entender e interpretar algumas coisas sérias,
porque Jesus falou que quando não fossem bem recebidos, bateu a poeira dos pés. Virar de costas e bater a poeira dos pés e ir embora. Então vejo que a rejeição ao Senhor, a Deus e àqueles que são seus enviados é muito séria. E Jesus, com a misericórdia, o amor, a compaixão, ele podia até falar, não vou curar esse cego aqui de Betsaida, não. Não, sabia quem era a cidade, as pessoas, sentimento, mas o tirou, o separou e foi ali e o curou com ato profético, elemento profético de novo, bispo. Isso. São presentes em muitos milagres do Senhor Jesus esses atos proféticos, né? A cidade, ela tinha toda a condição de ser uma das primeiras, né? Assim como Corazim, uma das primeiras a serem impactadas. Afinal de contas, estavam ao lado da região que Jesus começou a desenvolver seu ministério, que viveu por muito tempo, que estabeleceu seu QG, vamos chamar assim, né? Porque Pedro era ali de Cafarnaum, que é uma cidade vizinha, eram vilarejos, né? Naquela época eram como vilas, e não credibilizaram o ministério do Senhor Jesus. Nesse milagre especificamente, o Senhor faz de uma forma completamente inusitada. Né? E é assim que Deus faz, de maneira inusitada. Quem é que esperaria, né? Que o Senhor pegaria, aplicaria saliva, imporia as mãos. Em outros milagres a gente vê o Senhor aplicando saliva. Nós vemos Jesus fazendo parecido em Jerusalém, quando ele ainda vai e cospe no chão, pega a saliva, aplica no olho do cego e manda este se lavar em Siloé. Então eram maneiras que ninguém esperava. Quem é que espera alguém passar barro de cuspe no olho, né? Vamos lá. Né? Ainda bem que ele era cego, ele não viu. Ainda bem que era cego. Mas deve ter ouvido o barulho, né? Pá, né? Tchau. Então, são maneiras inusitadas, porque os caminhos de Deus são diferentes. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Inclusive para mostrar ao homem que não existe uma regra. Milagre tem regra, né? Faz assim, assim que vai dar nisso. Tem uma poção, né? Tem uma receita para o milagre. O milagre se manifesta por fé, né? Por princípios, não é uma receita. Por princípios. Eu tenho princípios. Princípios de fé, de dedicação, de amor, de respeito, de gratidão, de consagração. Esses princípios, se alguém quiser chamar de receita, né? É que vão manifestar a glória de Deus na minha vida. Mas não tem uma receitinha de 1 mais 1 dá 2. Né? Mas uma receita boa, aqui esses de Betsaida receberam. A incredulidade, a religiosidade, a oposição, o tentar ao Senhor, só trouxeram uma coisa, perderam a bênção. Porque a gente percebe que depois que ele é curado e ele vai enxergar nitidamente, o Senhor fala para eles, não entres na aldeia. Engraçado, né? Eram eles que estavam trazendo Jesus para curar. Mas olha o que é o discernimento do Senhor. A má intenção era flagrante. E tenho certeza que se ele agora voltasse curado, aquelas pessoas iam ainda caluniá-lo, como já aconteceu outras vezes. Então ele falou, nem entra na aldeia, porque esses caras não merecem aquilo que você tem e que você recebeu. Segue é muito sério isso, a sua né, vida, né? Porque é engraçado, né? Eu costumo pensar que não basta que o milagre aconteça na tua vida, a sociedade quer que você prove que ele aconteceu, né? Então muitas pessoas a gente vê que ela muda a vida dela, sei lá, ela usa drogas, ela foi para a igreja, ela está buscando um novo caminho, está se limpando, está começando a viver, mas alguém olha e fala assim, eu te conheço, isso é onda, né? Isso aí, ou a pessoa tem uma vida complicada, sei lá, com casamento, com filhos, ou tem um tipo de trato com as pessoas complicado, e ela busca a transformação, e Deus a transforma. Então você sabe quem você é e o que você está se tornando. Deus sabe quem você é, conhece o teu coração e sabe o que fez em você, mas a sociedade não está, muitas vezes, preocupada com isso. Ela está preocupada com aquilo que ela conhece de você, né? Então, além da problemática de você ter que lidar com um novo mundo que você está reaprendendo, porque eu nasci de novo, né? João 3, importa que o homem nasceu de novo, eu tenho que aprender tudo de novo. Eu tenho que lidar com a problemática de ficar explicando para os outros que eu sou uma nova pessoa.
Então Jesus fala, não perde esse tempo não, né? Nem entra na vila. Agora você não é mais a pessoa que você era antes. É, isso aí. Segue para a tua nova vida, constrói novos relacionamentos, vai viver aquilo que eu te dei. João 10:10, a vida e vida abundante. Né? E também, bispo, até isso aqui é bem compatível com o que nós vimos aqui, o milagre de Jesus não foi de uma vez. Ele fez um milagre num processo. Primeiro ele perguntou, e aí, está enxergando bem? Não, estou enxergando os homens como fossem árvores. Eu os vejo andando, mas são como árvores. E Jesus põe de novo e faz o milagre. Porque também o processo de transformação, de salvação na nossa vida, não pode ser de acordo com aquilo que as pessoas querem ou almejam. Ah, mas você não é cristão, você não se converteu, por que você está tomando essa atitude? Por que agora está nervoso? Porque há um processo na nossa vida. A salvação, ela é um ponto imediato, uma postura de fé. Agora, a salvação, no contexto mais geral, ela é todo um processo. Então a gente não tem que ficar dando satisfação para ninguém. Amém? Nós temos a dar ao Senhor, porque Ele vai fazer a obra completa na nossa vida. E a minha reação não tem que ser segundo a sua interpretação do que deve ser a reação de um servo de Deus, né? Porque, afinal de contas, você tem uma ótica, você tem uma imagem que pode ser diferente da minha, né? E religiosamente se espera determinados tipos de comportamento, mas o que Deus espera de mim? Uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de oração, né? Então, é tão sério que a Bíblia ainda diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre sua ira. No que a Bíblia está falando aqui? Dessa condição natural de talvez você ter uma certa irritabilidade por algo que lhe incomoda, né? E você deixa de ser santo por causa disso? De maneira alguma, é verdade. Você deixa de ser santo? Você deixa de ser servo de Deus? De jeito nenhum. Amém. É isso aí. Bom, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu faço convite para você estar conosco na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Bispo Rueda. Eu estarei na Renascer Santo André, que fica ali na General Glicério 412, no centro de Santo André, com estacionamento gratuito no número 486. Eu te espero no altar. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.